Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório e hoje a gente vai falar do artigo de Pedro Freitas e Renato Rosenthal, que traz o panorama das próteses cranianas por impressão 3D, uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores brasileiros. E se você está chegando agora, essa é a Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Traumatismos crânioencefálicos, hemorragias cerebrais, acidentes vasculares encefálicos extensos e tumores são algumas das causas mais comuns que levam à necessidade de se realizar uma craniectomia descompressiva, procedimento neurocirúrgico em que se retira uma porção da colota craniana para reduzir a pressão dentro do encéfalo, o que culminaria, caso não abordado, no óbito do paciente. A estimativa é que, atualmente, cerca de 30 mil brasileiros são submetidos a essa cirurgia ao ano. Em paralelo, a cranioplastia é um procedimento para conserto da falha óssea craniana, que permanece após a realização da craniectomia. E isso é feito com um implante de uma prótese corrigindo o defeito no crânio. No cenário atual, os programas de cranioplastia adotados na rede do SUS, infelizmente, apresentam uma relação de custo-efetividade ruim, sendo economicamente inviáveis para o SUS e acarretando em fila de espera superior a 7 anos por paciente. Assim, nesse contexto, um grupo de pesquisa multicêntrico brasileiro traz uma nova solução com prótese customizada a cada paciente, usando tecnologia de impressão 3D com igual eficácia e estimativa de um custo 20 vezes menor. Camila, o artigo ele traz a seguinte pergunta: existe vida pós-traumatismo craniano? Eu trouxe os dados hoje dos procedimentos, mas qual é o panorama de fato dessa situação no país? Pacientes com falha craniana aparentam falsamente como poucos prevalentes em nossa sociedade. Fazendo uso de bonés ou chapéus durante o dia e muitas vezes evitando sair de casa, esses indivíduos são marginalizados e esquecidos em uma fila para o procedimento de cranioplastia, que irá corrigir o evidente buraco em suas cabeças. Baixa autoestima e depressão em decorrência do estigma social são apenas parte da miríade de fardos decorrentes desse problema. Tonturas, dores de cabeça, alterações de comportamento e até convulsões estão entre os sintomas mais predominantes aos pacientes que não realizam a correção do defeito ósseo. A soma desses sintomas com a dificuldade de reinserção social, impulsionada pela deformidade estética, gera, em muitos casos, o não retorno às atividades laborais, tornando-os dependentes economicamente de suas famílias e do Estado. No que diz respeito aos aspectos econômicos do sistema de saúde, procedimentos médicos envolvendo órteses, próteses e materiais especiais, as OPMEs, estão entre as áreas de maior crescimento no mercado biomédico. O mercado brasileiro de produtos médicos movimentou cerca de 19,7 bilhões de reais em 2014, dos quais 4 bilhões de reais, cerca de 20%, foi com dispositivos médicos implantáveis. De interesse, a categoria de dispositivos médicos implantáveis foi a que apresentou a maior taxa de crescimento, 249% entre 2007 e 2014. Ainda em 2012, evidenciou-se que cerca de 10% do total de despesas assistenciais nacionais referia-se a despesas com OPMEs. As OPMEs disponíveis e regulamentadas para cranioplastia no Brasil, pela Anvisa, são as de porcelanato, titânio e PMMA, que, a despeito do aumento desse setor do mercado, apresentam uma média de preços entre R$ 120 e R$ 200 mil, o que ajuda a compreender o cenário de longas filas de espera. E Jonas, como é que foi o caminho até o desenvolvimento e chegada dessas próteses customizadas com essa tecnologia de impressão 3D, que hoje se apresenta como uma possível opção economicamente viável frente ao que a gente tem, que, como a Camila explicou, apresenta um custo muito mais alto? Bom, Laura, dentre maneiras de viabilizar economicamente esse processo, alguns cirurgiões tentaram criar técnicas com confecção manual durante o processo intraoperatório de uma prótese a partir de cimento ósseo PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é uma substância aloplástica de baixo custo usada há décadas para reparos de defeitos ósseos.
Entretanto, importantes contrapontos surgem a essa técnica. O PMMA não pode ser moldado e curado em contato direto com a dura mater do paciente, que é a estrutura fibrosa presente entre o encéfalo e o crânio, pois a reação exotérmica libera uma quantidade de calor de aproximadamente 80 graus Celsius, que é capaz de provocar queimaduras, necrose tecidual e a liberação de monômeros altamente danosos ao organismo. Se moldado em contato com os fluidos corporais ou soro para refrigeração, a prótese tem uma cura inadequada e contaminada. A confecção manual da prótese leva a espessuras e tamanhos irregulares que aumentam sua fragilidade e dificultam o acoplamento ao crânio. Dessa forma, em razão dos riscos e pouca efetividade, tal técnica entrou em desuso. Um grupo de pesquisadores de diferentes centros de pesquisa, entre eles a Fiocruz, o Inmetro e o CTI Renato Archer, de Campinas, São Paulo, que é coordenado pelo Dr. Renato Rosenthal, propõe uma solução a esses indivíduos. A partir das imagens obtidas pela tomografia computadorizada do paciente, reconstrói-se em 3D o crânio para modelagem computacional e cria-se um negativo de falha óssea. Esse negativo é impresso em forma de um molde com as dimensões exatas do paciente, no qual pode ser modelada a prótese de PMMA durante o período operatório. O grupo em questão publicou um passo a passo detalhado do processo, desde a produção com impressão 3D até a implantação cirúrgica de próteses cranianas, visando restaurar a estética, proteção cerebral e facilitar a reabilitação neurológica. Esse protocolo usa imagens transversais combinadas de tomografia computadorizada, justamente com uma configuração de impressão 3D, de fabricação aditiva. Com o uso de um software desenvolvido internamente chamado Invesalius, que é uma ferramenta de código aberto para manipulação de imagens médicas, é então gerada uma imagem tridimensional do crânio do paciente. Essa reconstrução 3D é então processada para destacar a geometria do defeito ósseo apresentado, gerando uma imagem virtual da futura prótese. Através de impressão 3D por técnica de sinterização seletiva laser, a SLS, é então produzido um conjunto impresso personalizado de 3 peças por paciente, tendo a poliamida PA12 como matéria-prima. Cada conjunto consiste em uma impressão do defeito craniano e uma prótese teste, além do molde de prótese craniana em 2 partes para permitir a confecção intraoperatória do molde final do implante usando PMMA. A confecção da prótese a partir do molde estéril ocorre no centro cirúrgico em intervalo de tempo de alguns minutos. Todo o tempo de processamento 3D, incluindo modelagem, design, produção, pós-processamento e qualificação, leva aproximadamente 42 horas. Todo esse processo oferece uma vantagem de custo superior a 15 vezes em relação às outras soluções disponíveis no mercado. Com similar eficácia às próteses de porcelanato e titânio, as próteses de PMMA confeccionadas a partir do molde customizado apresentam um diferencial. Cálculos de espessura ideal foram realizados por meio de métodos dos elementos finitos, análise em malha de elementos geométricos e testados sobre as próteses de PMMA, definindo uma variação de aproximadamente 2,75 mm a menor região, 3,95 mm a região central e 5 mm a de maior espessura, e 4 mm como a espessura média crítica. Esses valores foram delimitados considerando o encaixe da prótese na falha óssea e segurança do paciente sobre um possível segundo impacto na mesma região. Aplicando modelagem de impacto de diferentes pressões sobre o ponto central e considerando o tamanho e geometria da prótese somada à densidade do PMMA, o modelo garante que as propriedades mecânicas e de impacto sejam ligeiramente mais fracas que o tecido ósseo ao seu redor. Esse desenho de segurança objetiva evita a fratura do crânio circunjacente após um possível episódio subsequente de ferimento na cabeça. Diferentemente da malha de titânio, que distribuiria a força de impacto ao tecido ósseo ao qual está implantada, levando ao aumento da falha óssea, a prótese de PMMA estilhaça de modo a proteger o crânio ao redor. Como cada paciente tem o seu próprio molde, este pode ser prontamente esterilizado e reutilizado no centro cirúrgico para a confecção de uma nova prótese. E Camila, essa prótese já está sendo utilizada na prática, dentro até do contexto do SUS, e quais são os principais resultados, os esperados e também os observados? Laura, a prótese, que é modelada a partir de um molde impresso com as medidas e proporções exatas da falha óssea do paciente, apresenta espessura e tamanho que se acoplam ao crânio sem deixar margens ou falhas, ou seja, desprovida de pontos de fragilidade. Resultados intraoperatórios em tempo real demonstraram que a colocação da prótese sobre a falha óssea resulta em melhora imediata sobre a perfusão cerebral, com melhora na complacência dos vasos arteriais e mudanças de fluxo licórico.
Os pesquisadores atribuem essas mudanças de circulação cerebral como prováveis fatores importantes para a melhora parcial de sintomas apresentados por esses pacientes após a colocação das próteses. Atualmente, o projeto conta com a participação do Hospital da Restauração, em Pernambuco, e no Rio de Janeiro, o Hospital Municipal Miguel Couto, o Hospital da Lagoa e o Hospital Estadual Alberto Torres. E esses hospitais já realizaram um procedimento em mais de 120 pacientes. Considerando que o custo operacional para a confecção das próteses customizadas apresenta-se em torno de R$10 mil, seu custo-efetividade resultou em uma economia de aproximadamente 20 milhões para o Sistema Único de Saúde. O grupo empenha-se agora na criação de uma unidade de manufatura aditiva, assim como o escalonamento poderá reduzir o custo de confecção de próteses para R$6 mil e ter capacidade produtiva para atender a rede pública de todo o país. E hoje o nosso entrevistado aqui no podcast é o Pedro Freitas, médico, pesquisador do UFRJ e autor do artigo que a gente discutiu aqui no episódio. Bem-vindo, Pedro. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Pedro, a gente trouxe aqui o dado da matéria, né, de que hoje mais de 30 mil brasileiros são submetidos à craniectomia por ano. Eu queria que você explicasse pra gente esse procedimento e como é que foi essa implementação no SUS. E na matéria vocês contam até que existe uma fila de espera, né, para a realização desse procedimento. Sim, então, acho que primeiro vale a gente explicar para as pessoas o que é essa devida craniectomia, qual que é a necessidade dela. Diversos acidentes, doenças podem levar à necessidade do neurocirurgião ali, de plantão, precisar fazer essa craniectomia. A mais, assim, acho que a mais óbvia perceptível para as pessoas seria, de fato, um acidente, seja um acidente de trânsito, ou alguém que faz esportes radicais, ter, de fato, bater com a cabeça a ponto de fazer uma fratura no crânio. Ponto de quebrar o crânio e você precisar retirar os retalhos, os restos do pedaço para depois vir a fazer a tal da cranioplastia, ter que colocar uma prótese naquele onde ficou aquele buraco. Outras coisas podem acontecer, projétil de arma de fogo, seria bala. Infelizmente, é uma realidade comum nossa. A gente atende muitos pacientes policiais militares, que levam um tiro na cabeça, sobrevivem e ficam com uma falha no crânio. Mas existem coisas que vão além do trauma. Existem os tumores, em que o paciente, de fato, precisa ter uma janela para o cirurgião tirar aquele tumor, então ele tem que fazer um buraco no crânio para acessar o tumor. Existe outros problemas como sangramentos, seja por um AVC, tem um sangramento de um vaso rompe dentro do cérebro, aquele sangue, aquele vaso começa a babar, aumenta-se a pressão no cérebro, o crânio é uma caixa fechada, então se você não de fato abrir aquela caixa para igualar a pressão, o paciente vai a óbito rapidamente, o cérebro é comprimido. Então, o que acontece? Você tem esse grande número de procedimentos que são feitos diariamente, diversas emergências pelo Brasil, e só que esses pacientes, por mais graves que sejam essas doenças, são pacientes que sobrevivem e ficam com aquela falha, ficam com aquele buraco no crânio. E aí que vem, então, a nossa atuação, aí que vem, então, a realização da cranioplastia, em que nós temos todos esses grandes números de pacientes que saem do hospital, vão para casa com um grande buraco no crânio. Muitos desses pacientes acabam nem saindo de casa, ou os que saem só para coisas assim que realmente são necessárias, vão estar com um gorro, um chapéu, um boné, eles não se sentem confortáveis, porque de fato é muito aparente. Você ver uma deformidade de crânio. Além do medo, você tem um medo que, nesses pacientes, até um medo, já vi muita gente, muito comum de relatarem, insônia, porque o que protege o seu cérebro é, de fato, o crânio. Então, quando você não tem uma parte aberta do crânio, eles têm um medo de até durante a noite virar a cabeça de lado e machucar, bater na quina
Então, muitos deles têm muitos problemas de insônia, dificuldade para dormir, por causa de medo de poder se acidentar enquanto está dormindo. O que nós temos é um problema grave, porque o procedimento para resolver esse problema existe a cranioplastia, em que nós podemos justamente botar uma prótese, igual como tem prótese de joelho, prótese de fêmur, em que você tem próteses para problemas ósseos, falhas ósseas, fraturas ósseas. Só que nós estamos falando de concorrentes de um mercado em que você tem produtos que podem chegar a R$200 mil, entre 120 e 200 mil reais. Então, se você imagina, até o mercado privado sofre com isso, até os planos de saúde sofrem com um preço desse, tem uma dificuldade de trabalhar com esse tipo de produto. Quando você chega no SUS, é inviável. Não é algo de fácil aceitabilidade uma quantidade dessa de paciente demandar de um produto de um valor tão alto. Então, o que a gente calcula é uma fila média de que uma vez que o paciente precise e vá lá, seja no sistema que ele tiver regional, no CISREG, entre na fila esperando o procedimento, é que ele espere em pelo menos 7 anos, uma média de 7 anos. Já vi muitos pacientes desistirem, pararem de acompanhar e desistirem de entrar para essa fila. E já vi também, infelizmente, tem pacientes que às vezes morrem antes mesmo de conseguirem ter feito a prótese. Ficam anos e anos com essa falha na cabeça. Legal, Pedro, obrigado. E você poderia contar um pouquinho mais sobre como surgiu essa ideia de criar essa solução de próteses customizadas com o uso de tecnologias de impressões em 3D? Então, isso é um pouco interessante, porque se você pegar, assim, por exemplo, meu background e de parte do background, assim, da área de atuação do nosso grupo, você vai perceber que não são pessoas que trabalham com osso. É um grupo que justamente trabalha com o cérebro, com o funcionamento do cérebro, com fisiologia, com entender o funcionamento do cérebro. E nisso, há mais ou menos 10 anos atrás, a gente se deparou com um paciente que chamou muito nossa atenção, que foi um paciente que foi atendido no Rio de Janeiro, no Miguel Couto, que ele chega na emergência com um vergalhão atravessando a cabeça. Vem com um vergalhão pelos bombeiros passando o crânio de um lado ao outro. Um operário foi se abaixar numa obra, um vergalhão, infelizmente, se desprende numa obra de um prédio, cai andares e andares e atravessa o crânio desse paciente. E aí o que chama o que é interessante para a gente, na verdade, o que acabou foi justamente esse paciente que perde 10% da massa cerebral, numa área que é considerada para a gente como que diferencia a gente dos outros animais, é uma área que cresce ao longo da evolução, relacionada a raciocínio, comportamento, cognição. Ele sai dessa situação, depois de 10 dias no hospital, vai para casa sem nenhum sintoma. Bom, por que eu estou contando isso? Isso não é o foco do projeto da cranioplastia. Mas esse caso, estamos há 10 anos acompanhando ele. Ano passado publicamos no grupo The Lancet, uma revista médica e científica que é importante. Ele, em algum momento também, como teve que tirar o vergalhão do crânio dele, teve que fazer uma janela, precisou fazer uma cranectomia. Só que essa cranectomia foi diferente, porque esse vergalhão veio tão rápido, tão alto, que ele veio como se fosse uma furadeira, não foi como um acidente extraçária. Então, no mesmo momento operatório, se fez uma retirada do osso, tirou o vergalhão, foi e colocou de volta. Que isso pode ser feito em algumas situações. Mas em muitas situações, inclusive a dele, começa a degenerar o osso. Aquele que você coloca, o corpo rejeita. E aí, conseguimos, por doação para esse paciente, uma prótese de titânio, que foi aí que nós ficamos abismados quando vimos o valor, que era 200 mil. E aí que a gente percebeu esse problema de saúde pública que fica assim, fica por trás dos panos. E que as pessoas não se comenta essa fila, não se comenta o que esses pacientes estão passando.
Então, fez-se a gente tentar buscar uma maneira de tentar solucionar esse problema para outros pacientes que não iam ter essa doação como ele teve. Então, nós juntamos diversos grupos, juntamos grupos que trabalham com diferentes próteses mais dentárias, do pessoal da UF, Mônica Calazans, juntamos o grupo do Imetro, juntamos especialmente com o pessoal do CTI Renato Ascher, de Campinas, São Paulo, que tem uma estrutura de impressão 3D muito impressionante. Diversas impressoras 3D com diversos tipos de processos. Então, nós começamos a justamente fazer, em colaboração com eles, essa impressão 3D customizada. Então, essa colaboração rendeu a fazer justamente ajustes para começar a criar próteses para cada paciente. Então, ao invés de ter uma prótese de 200 mil de titânio, nós conseguimos fazer um molde de prótese de, na verdade, o nosso custo agora está em 10 mil, que a gente gasta para fazer cada prótese. Então, assim, economia muito importante para o SUS. A gente faz essa prótese, ela é interessante porque a gente imprime ela com uma impressora que funciona a laser. Então, nós temos uma resina que você esquenta, o processo de polímero vai formando um sólido, e nós fazemos um negativo. Então, assim, o paciente, você se acidenta, vai para o hospital. O hospital fala, olha, a gente vai precisar de uma cranioplastia para esse paciente, eu quero uma prótese. Então, a gente pede, então, por favor, manda a tomografia. Com o próprio software, dentro do grupo de CT Renato Ascher, dentro do nosso próprio grupo desenvolvido, a gente faz uma reconstrução 3D em computador desse crânio, faz o desenho dessa falha óssea da geometria, e aí tem ali no computador 3D a nossa prótese. Com essa prótese, a gente imprime uma prótese de poliamida, imprime um molde para a prótese, como se fosse o negativo que encaixa nela, e imprime como um pedaço do crânio do paciente, que encaixa perfeito na prótese. Por quê? Porque na hora você tem que usar um material estéril. Então, esse material, obviamente, que a gente está imprimindo, não vai ser estéril. A gente entrega esse kit no centro cirúrgico, mas esse kit é esterilizado, chega no centro cirúrgico, e o cirurgião pode justamente pegar um outro polímero, que é o cimento ósseo, ele joga no molde e fecha. Aquilo em 5 minutos reage e endurece, e você sai e tem uma prótese perfeita. Aí você olha a prótese que a gente enviou igual, olha o desenho do crânio que a gente deu, encaixa perfeito. Então você já pode chegar no paciente e colocar a prótese já moldada para ele. Não precisa mexer na prótese enquanto está com o paciente, enquanto está com o crânio aberto. Faz uma cirurgia muito mais limpa e muito mais precisa. E isso, nós temos Isso é interessante porque a gente está falando, sim, a gente usa um material do centro cirúrgico, que é o cimento ósseo, PMMA, que é o que a gente coloca nesse molde. Aí você me fala, então no SUS nunca se fazia cranioplastia, você só não tinha acesso a essas próteses caríssimas, então não se fazia cranioplastia. Fazia. Alguns raros casos nós chegamos a ver, e é uma das coisas que também motivou mais a gente a fazer esse processo todo, que foi justamente, nós vimos a pessoa aplicando cimento ósseo diretamente na falha e moldando. Então, assim, por melhor artesão que a pessoa seja, melhor mão de cirurgião que ela tenha, fazer um processo ali de uma estrutura curva, tridimensional, não é tão simples. Então, não ficava a coisa mais bonita para o paciente. Mas o problema maior seria que, se você pensa, esse cimento ósseo, para vocês entenderem, parece com Durepox. Você tem duas partes, você junta, você vai e aquilo aqui do nada polimeriza e fica duro. Só que, diferente do Durepox, isso vai a 70 graus. Tem uma reação exotérmica que acontece. Então vai esquentando, 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 liberando calor enquanto ele endurece. Você imagina, você está ali colocando e aquilo está chegando a 70 graus direto sobre o cérebro do paciente. Nossa. Então isso tem um dano
imensurável. Você sai do centro cirúrgico, você não sabe o quanto que você danou o encéfalo, o cérebro do paciente fazendo aquele procedimento. Então, isso é uma coisa também que a gente fez questão de tentar resolver isso e evitar esse tipo de procedimento para evitar você chega para resolver um problema e acaba causando um segundo dano ao paciente, evitar esse tipo de acontecimento. É realmente fantástico, Pedro, tudo isso que você está contando para a gente, dessa técnica, enfim, dessa oportunidade que vocês estão trazendo para esses pacientes. Parabéns por isso. Você contou aqui que, infelizmente, isso acabou sendo estimulado ou chamou a atenção de vocês por conta de uma fatalidade, mas que bom que ela acabou trazendo resultados que podem ser benéficos para muitos outros pacientes. Inclusive, na matéria vocês trouxeram que já 120 pacientes realizaram essa técnica aqui no Brasil. Você já trouxe aqui um pouco essa questão de que um dos benefícios é essa questão de não ter, o paciente não precisar ter contato com essa prótese com alta temperatura, mas eu queria que você trouxesse para a gente também um pouco mais sobre essa relação de eficácia e até mesmo de segurança dessa nova prótese em comparação com a que hoje a gente tem disponível para esses pacientes. Então, se a gente colocar, primeiro, dois pontos. Primeiro, assim, obviamente tem a questão do custo, que é atrativo. Você conseguir, não é nem por uma economia, não, é você tornar viável, além da economia, porque se você não consegue fazer nada de tão caro, agora você consegue fazer, você de fato consegue chegar à população essa solução. Mas uma outra questão, que o que nós fazemos nós temos um grupo assim extenso, né? Então nós temos um grupo que vai de engenheiros, vai de neurocirurgiões e vai também de pesquisadores neurofisiologistas. Então, dentro desse grupo, nós conseguimos avaliar os pacientes a longo prazo. A gente acompanha esses pacientes, tem um acompanhamento clínico deles. Uma coisa que a gente percebe quando coloca a prótese, mas isso se aplica a todas as próteses, é que assim que você faz a tampa, assim que você coloca a prótese, usando sensores ali para avaliar a circulação sanguínea, a gente já vê uma melhora imediata do fluxo cerebral daquela região. Então, só de você ajustar a prótese sobre o crânio, você retomar a conformidade do crânio e a relação dessa conformidade cérebro-crânio, o fluxo cerebral já melhora. Isso, claramente, a gente vê também uma melhora na reabilitação desses pacientes que estavam fazendo a reabilitação antes da prótese, colocam a prótese e você vê a reabilitação deles melhorando bem mais, tem problemas de fala, motores, estão no processo de reabilitação para tentar retomar parte dessas funções, você começa a ver uma melhora funcional deles. De humor também, muitos têm problemas de agressividade, memória, você acaba começa a remediar, tem um pouco de melhora nesse processo. Agora, que coisas assim importantes referentes à nossa tecnologia, o que a gente tem feito? Nós fizemos assim, ajustes da própria molde, de maneira que quando você faz a moldagem, a força se dissipa da pressão de maneira homogênea. Então, a gente, numa coisa muito simples ali, de 5 minutos, forma-se uma prótese que é lisa, que é homogênea, que vai ter o formato perfeito do crânio do paciente. Então, assim, tem um encaixe melhor, e é importante. E o outro ponto nós tivemos, logo no início, quando a gente estava planejando esse projeto, nós recebemos um caso de um paciente que colocou uma prótese de titânio também. Mas a prótese de titânio, é muito mais rígido, tem uma resistência muito maior do que o osso. Então, o que acontece se um paciente desse acaba se acidentando de novo? Que pode acontecer. Pode acontecer do paciente bater com a cabeça justamente onde está aquela prótese. A prótese de titânio, ela fica linda, fica inteira. Ela vai manter a mesma estrutura dela, é uma malha de titânio, altamente resistente. Mas a força se dissipa. É a mesma questão do carro de antigamente e o carro atualmente. O carro de antigamente ele não amassa nada e todo mundo no acidente de carro acaba sofrendo uma fatalidade, enquanto atualmente os carros são os mais frágeis possíveis para a força não ir para a pessoa, para o motorista e para o passageiro.
Então a força sai da prótese e vai para o crânio. Então esse paciente chega no centro cirúrgico com a prótese e toda a região em volta do crânio quebrada. E agora você tem um buraco ainda maior, aquela prótese não encaixa mais. Então, um dos nossos estudos referentes à nossa prótese, justamente fizemos um estudo de impacto, em que nós, em laboratório, vendo o impacto necessário à dissipação da força, a gente modelou para que ela seja levemente inferior ao do osso. Então, o mais resistente possível, contanto que não seja mais que o osso. E nós tivemos justamente um caso também, desses mais de 100 pacientes que foram operados, em que o raio caiu pela segunda vez no mesmo lugar. Então, teve um acidente de novo, e aí nós vimos exatamente o que previu a nossa modelagem. A prótese toda quebrando igual um vidro temperado de carro, sem danificar embaixo o cérebro, e o crânio também todo intacto. E aí, o que a gente faz? Só volta para o centro cirúrgico, porque a gente já tinha feito o molde. O molde está pronto, é o molde do paciente. Aquele molde vai com o paciente, ele comprou o molde. Ele pode ir para o centro cirúrgico e é feita uma nova prótese na hora. Você esteriliza aquele molde, volta, cirurgião em 5 minutos tem de novo a prótese para colocar na cabeça do paciente. Pedro, eu queria primeiramente parabenizar você e todo o grupo por esse trabalho, né, que, enfim, acho que é tão importante para o paciente, mas também para o nosso sistema de saúde, no sentido de até entender de vocês, né, se vocês têm expectativa de incluir isso formalmente como um procedimento no SUS, né? Quais são os próximos passos? E te agradecer pela presença aqui no podcast, por explicar, né, de uma forma tão clara como é que funciona todo esse processo. Acho que quando a gente pensa no crânio, no cérebro, sempre traz uma complexidade maior para a discussão. Então, obrigada pelas explicações e principalmente por ter trabalhado no desenvolvimento de um material, de uma prótese, que é tão importante para tanta gente. Primeiro eu queria agradecer também de volta, já que eu estou recebendo diversos agradecimentos. Agradecer por me receberem aqui, agradecer justamente o papel que vocês têm de justamente promover inovação, promover tecnologia, justamente estar divulgando isso. A divulgação é importante para o desenvolvimento. É importante para o país que seja demonstrado isso e que seja estimulado, é uma das maneiras de estimular. E quanto assim, o que nós estamos atualmente frente ao projeto é o seguinte: nós temos uma colaboração com o Hospital da Restauração em Pernambuco, com hospitais do Rio de Janeiro, Miguel Couto, Hospital da Lagoa e Hospital de São Gonçalo do Rio de Janeiro, Alberto Torres. Estamos, aos poucos, expandindo os hospitais para ter mais e mais pacientes. Mas, obviamente, chega num limite da nossa estrutura. Então, o nosso movimento atual é justamente, nós estamos começando a estruturar uma estrutura maior, uma unidade de manufatura aditiva, uma unidade feita só para fazer essas próteses e poder espalhar por todo o país, poder espalhar pelo SUS, poder fazer essa distribuição. Frente a isso, nós vamos sim agora pressionar para que o procedimento craniopatia é um procedimento que já existe, que você já tem como assim uma aba para os gestores de saúde poderem solicitar, mas solicitar esse procedimento em específico, justamente tornar essa burocracia mais fácil, facilitar esse acesso. Então, são duas vias em paralelo que nós estamos buscando. Primeiro é justamente facilitar essa nossa relação de pessoas, de gestores de diferentes hospitais chegarem até nós, e nós justamente temos uma capacidade maior de produção. Nós estamos tentando chegar num processo de escalonamento, que justamente vai conseguir até abaixar ainda mais o preço. Então, é justamente esse processo para nós termos uma estrutura que não seja só um projeto que, quando a gente fala em tecnologia biomédica, acaba que tem um vale da morte em que as pessoas acham que é só até você conseguir chegar em vendas. Não, muitas vezes você chega em vendas e pouquíssimas vendas a biotech morre, a startup morre.
Então, isso também é um problema que tem que ser adereçado. Então, a gente não pode dar um passo inicial sem ter a estrutura para, de fato, comportar. Tem que ter uma responsabilidade também social frente a isso, que é o trabalho atual. O nosso foco atual é justamente aumentar essa capacidade produtiva antes de ofertar ela, porque isso pode justamente prejudicar o projeto, como você vê vários outros projetos de biotecnologia, em que o paciente recebe um produto novo e depois a empresa entra em falência. Ou o serviço público que estava fazendo aquilo troca laboratório, troca gestão, seja o público ou o privado, se a estrutura não estiver muito redonda, você não consegue transformar aquilo numa realidade constante. Torna-se só uma coisa interessante que aconteceu por um período curto de tempo. Perfeito. Então a gente fica na expectativa pela inclusão desse procedimento específico, né? E claro, né, todo sucesso para vocês aí, pro time. Obrigada, Pedro. Agradeço o convite, muito obrigado a vocês. O nosso episódio está chegando ao fim, mas eu queria te convidar para entrar na nossa comunidade. Vai lá em mittechreview.com.br/assine. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.